Assuntos futebolísticos continuam vetados aqui com o Heródoto Barbeiro, ele continua sem comentar futebol. Então a gente vai conversar hoje com o Peraí, Heródoto. Moro, peraí, Acho Moro, melhor, acho melhor, sem futebol. peraí. E não sou eu que estou falando. Eu acabei de vocês ouvirem aí, foi uma música para os meus ouvidos. É um absurdo, é um absurdo. Que coisa, hein? Perderam de 2-1 ontem lá? Ah, de novo, mas olha só, eu ainda acredito que a gente saia do buraco. Os ouvintes estão me zoando aqui, mas eu ainda acredito, Heródoto. Agora, tem um caso aqui que você vai falar. Quero muito saber a sua opinião. Sommelier de vacina, temos no Brasil, né? Olha, Temos. no nosso país tem coisas realmente extraordinárias. Nós temos aqui no Brasil várias coisas inéditas do mundo que gentilmente a gente chama de jabuticaba. Só tem no Brasil, só dá no Brasil. Bom, aí nós acabamos então de mais uma jabuticaba. Sommelier, todo mundo sabe, sommelier é o cidadão que experimenta vinho, conhece a vinho, aí você chega lá num lugar qualquer e diz, o que é que o senhor vai comer? Ah, eu vou comer batata frita, então eu tenho aqui para o senhor um vinho XYZ. Não, mas eu vou comer um peixe, sei lá, aí eu tenho, bom, ele é chamado sommelier. E agora, então, o pessoal, logicamente, por ironia, criou o chamado sommelier de vacina. O que significa isso? Significa que algumas pessoas ficam perguntando para outras, e eu mesmo já fui testemunha disso várias vezes, onde tem a vacina da Pfizer? Ou então, onde é que tem a vacina da Janssen? Onde tem a vacina, sei lá, da AstraZeneca? Onde tem a vacina da Coronavac? E as pessoas estão procurando, então, essas vacinas, e ele chega lá no posto. Se porventura não é aquele que gosta, ele simplesmente vai embora e vai procurar em outro lugar. Agora, numa situação como essa, que é uma situação de pandemia mundial, eu acho que não é hora de ninguém escolher vacina coisa alguma. É verdade que uma boa parte dessas vacinas ainda não tem liberação em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, por exemplo. Mas a Organização Mundial de Saúde já enviou um comunicado ao mundo dizendo que todas elas são seguras, que todas as vacinas têm efetividade, umas têm mais, outras têm menos, lógico, claro, a tecnologia e o método são diferentes, mas todas elas são boas e as pessoas têm que procurar tomar aquela vacina que tem disponível naquele momento. Vai ajudar não só ela, como vai ajudar a sociedade, a comunidade como um todo, porque aí você não propaga o vírus e não permite que o vírus se espalhe ainda mais. Então, acho que numa situação como essa, a gente precisa realmente ter um pouco de cidadania e entender que a gente tem que tomar a vacina que tem lá disponível. Não é um ato de cidadania, na minha opinião, você escolher. Não é? Eu acho que não é. Assim como não é um ato de cidadania alguém entrar numa fila, como aconteceu na semana passada em Guarulhos, que uma pessoa lá já tinha tomado 2 doses e entrou na fila para tomar a 3ª dose. Por quê? Porque há estudos no mundo, não comprovados ainda, que uma 3ª dose poderia fortalecer ainda mais as pessoas. Ou seja, são simplesmente notícias, são pesquisas que ainda estão em andamento. E outra coisa, uma pessoa tomando mais uma dose, além das 2 necessárias, está tirando a oportunidade de uma outra pessoa que não tomou nenhuma dose ficar com a vacina. Então, eu acho que a gente precisa colocar um pouquinho, né, a nossa cidadania em andamento, conversar com as pessoas, souber, né, explicar, porque muitas vezes é por ignorância que as pessoas agem desse jeito, e eu acho que até uma ou outra age de má fé, como foi esse caso, então, da pessoa que tomou 3 doses, igual sabendo, aliás, é uma pessoa que tem nível cultural superior, sabendo, né, que outras pessoas estão sem nenhuma dose e precisam tomar. Pois é, e a gente sempre apela aqui para o bom senso e para esse tema que você falou, para essa palavra que você falou, Heródoto, que é tão importante, que é uma construção na nossa sociedade, que é a cidadania. A gente precisa sempre lembrar que um ato individual tem reflexo na sociedade como um todo. Heródoto, agora temos mais um aeroporto na região metropolitana de São Paulo, é isso? Quer dizer que Congonhas e Guarulhos vão ficar mais... O trânsito agora mais aliviado? Com certeza, Mauro, com certeza. Porque tanto Congonhas como Guarulhos agora não necessariamente precisarão receber os jatinhos executivos
que são jatinhos que pousam lá. Logicamente, quando pousa um jatinho, um jatão não pode pousar porque tem uma ordem de descida, não é? E assim vai facilitar a chegada de aviões maiores e os pequenos vão procurar outro aeroporto. Esse aeroporto chama Catarina e fica na região de São Roque. Vocês conhecem São Roque, né? Uhum. Que é próximo a São Paulo, tem mais ou menos o quê? Uns 50, 60 quilômetros. Mas sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção o seguinte, Mauro. Nesse local, onde está o aeroporto Catarino, que é um aeroporto privado, não é público, foi feito com dinheiro, foi investido 600 milhões de dólares, tem duas coisas que chamam a atenção. Primeira, a pista do Catarina é 500 metros mais comprida do que a pista de Congonhas. Olha. Espera um pouquinho. Eu tenho alguma coisa errada. Ou Congonhas é muito curto, ou Catarina pode pousar no avião de grande porte. Tem 500 metros maior que Congonhas. Esse é um ponto. Segundo ponto, ele é um aeroporto internacional. Assim, os jatinhos executivos poderão fazer um único pouso do Brasil e prosseguir para os Estados Unidos, prosseguir para a Europa, prosseguir para a África, num voo só. Então vai ficar mais barato, o estacionamento lá é mais barato. E também, se ele é internacional, significa que tem que ter lá um escritório da Polícia Federal e um escritório também da Receita Federal, para saber se o pessoal não está trazendo lá de Miami, não, um enxovalzinho, aquelas coisinhas todas. Agora, o que me chamou também a atenção é o seguinte, o local era o local original onde seria colocado o Aeroporto Internacional de São Paulo, esse que está em Guarulhos. Na época teve uma briga tremenda, porque lá é uma área de conservação ambiental e os ambientalistas lutaram muito para o aeroporto não ser colocado lá. Por isso é que ele foi deslocado para a região leste de São Paulo, para o município de Guarulhos, onde a gente conhece hoje. Então você veja que o São Paulo, na linguagem viajante, todo mundo sabe, é um hub de aviação. O que quer dizer? Mesmo os voos internacionais de longo curso, eles pousam em São Paulo, geralmente pousam em São Paulo, a maior parte pousa em São Paulo, aí depois o cidadão tem que pegar um outro avião para ir para Curitiba, para ir para Porto Alegre, para ir para o Rio de Janeiro, para ir para Brasília. Porque os voos internacionais também estão concentrados aqui em São Paulo. Agora, quando falou que ia ter um novo aeroporto, eu imaginei até que não fosse o aeroporto em Serra Negra, perdão, em São Roque. Eu achei que ia ser em Jundiaí, que tem outro aeroporto lá, mas aquele aeroporto é público. Eu achei que fosse lá. E para mim teria sido melhor, viu, Mauro? Porque eu tenho uma ligação sentimental com o aeroporto de Jundiaí. Sabe qual é? Qual? Foi lá que eu fiz o meu primeiro voo solo, quando eu tirei brevet de aviação, juntamente com o Santos Dumont. Amigo íntimo de Santos Dumont, essa eu não Nunca mais eu me esqueci dessa experiência. Sabe por quê? Quando eu desci do avião depois de ter feito o primeiro voo solo, eu não conseguia ficar de pé de tanto que as minhas pernas tremiam. Eu também teria a mesma reação. Eu acho que eu ia ficar morrendo de medo, mas deve ser uma emoção muito bacana, Heródoto. Depois você conta melhor essa história aqui pra gente, que vou querer saber dessa história. Heródoto, obrigado por hoje. Boa segunda, até amanhã. Tchau, tchau, gente. Um beijo.